Foi criado num convento. Sua brincadeira ordinária. Olá, noveleiros! Estamos começando aqui a terceira edição do Papo com o Noveleiro e o convidado de hoje é o meu amigo aqui do Rio de Janeiro, Oscar, né? Tio Oscar. E aí hoje o Oscar veio aqui para a gente poder comentar sobre a novela A Viagem, que tem a temática espírita. Então vou passar a bola para o Oscar se apresentar e a gente começar a bater esse nosso papo. Bom, meu nome é Oscar, eu sou aqui de Niterói. Assisti A Viagem quando tinha por volta de 14, 15 anos, já faz um pouquinho de tempo. Estou ansioso aí pela essa reprise que está sendo cogitada aí no canal Viva. Acho que o momento atual que a gente está vivendo, onde o mundo está atravessando várias turbulências com relação ao Covid. Então, esses questionamentos, né? E se eu pegar e para onde eu vou, o que vai acontecer comigo? Então, é uma novela que pode trazer aí algumas reflexões e para esse período que está tão conturbado. Acho que é interessante e seria bem legal que o Viva reprisasse A Viagem. É porque muita gente, na verdade, foge do assunto e quando é perguntado, tem gente que fala assim, eu não tenho medo de morrer. Eu acredito que não tenha uma pessoa que não tenha medo de morrer. Eu acho que todo mundo, não é medo, é não saber o desconhecido, né? E de uma certa forma, a novela, por ser uma doutrina, né, que é explicada, né, cientificamente ali, ninguém, na verdade, não tem provas concretas, mas existe uma doutrina que explica. E, de uma certa forma, essa explicação traz para a gente um certo conforto. E como é que você vê isso? Primeiro, só passando que a Viagem, eu acho que o mais interessante é que ela não é... Isso eu estou falando pelo meu ponto de vista, isso não significa concordância, outras pessoas podem concordar, mas não é uma trama espírita, é uma trama com temática espírita. Porque ela não foi feita para um público-alvo, ela foi feita para um público generalizado. Então, não para entreter, né? Trama espírita, mas uma trama com temática espírita. E eu acho muito interessante, e ela tinha um histórico para que não desse até certo, porque ela vinha sucedendo a novela Olho no Olho, que era uma novela que deu uma certa rejeição, trouxe o grande público, que talvez não faz distinção, mas estaria tratando de uma trama sobrenatural de novo. Uhum. E aí convocam a Ivani Ribeiro, que via do sucesso Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. Então convocam ela para resgatar o horário das 7. E é muito interessante, primeiro pela escalação do elenco, né? Não sei se isso era algo que se procedia muito, mas alguns atores e atrizes que eram figurinhas fáceis das novelas das 9 tinham certa dificuldade de aceitar novela das 7. Das 7. Antônio Fagundes era um desse. Antônio Fagundes, anterior à Viagem, tinha Renascer, tinha feito Vale Tudo, já vinha numa sequência de novela das 9. E eu achei muito interessante um depoimento do próprio Fagundes. Tem até no YouTube um webdoc dele lá, que quando ele foi chamado para fazer o personagem, ele se debruçou em livros, né, e até livros da própria doutrina espírita, que a gente chama de Pentateuco espírita. E uma das razões fortes para que ele aceitasse o papel, e ele fala isso claramente, é que uma doutrina onde fala que você pode não acreditar em Deus, mas que Deus acredita em você, foi um suficiente para que ele aceitasse o papel da Viagem. E foi só que A Viagem, né, o interessante, tinha a trama, ela tinha detalhes, né, que se remetiam à doutrina espírita, mas eu acho que o grande mérito da Viagem foi tratar de sentimentos humanos. Eu acho que isso, a Ivani Ribeiro, ela tinha 5 personagens que eu chamo os personagens pilares da novela, que eram muito fortes, né? Que era Flávio Jordão, com Antônio Fagundes, a Diná, que era a Cristiane Torlone. O Alexandre, que esse daí a gente não consegue esquecer. Não tem como. O Theo, que é o e a Lisa, que era a Andréa Beltrão. E nisso tem coadjuvantes também que fazem muita importância na trama, que é a Estela, que é a Luciana Lins,
Alberto, que é quem era o espírita na trama, o Cláudio Cavalcante. Sim. Então ela tinha tramas muito humanas, né? E fora que a Ivani Ribeiro, junto com o Manuel Carlos, talvez os maiores autores que sabem conduzir esse cotidiano, esse dia a dia, mostrar. E de então, forma natural, né? De uma forma bem natural. Então ela tinha tramas muito bem amarradas, personagens muito ricos, e com um contexto espírita acontecendo. Então foi assim, uma combinação muito feliz, né? A gente tinha conversado essa questão hoje a trama foi ao ar em 94, hoje a gente está em 2020. Acredito que na época, né, se deva ter questionado a questão da intolerância religiosa, porque não foi. A Globo teve um quê de ousadia de colocar a trama no ar. Se em 2020 a gente ainda está discutindo a questão da intolerância religiosa, imagine em 94. 94, é. Então teve um quê de ousadia. Mas quando a gente vai avaliar os personagens, as tramas dentro da viagem, é muito interessante mesmo, né? Uma que passa assim desses 5, né, que é muito interessante é a Lisa, da Andréa Beltrão, né? Acho que dali, assim, não vou falar dos 5, mas pelo menos da Lisa, sabe? Que sentimento humano é esse daquela pessoa que tem um pai que praticamente não gostava de trabalhar, ela tinha que sustentar a casa dela. O pai e o irmão, né? O pai e o irmão que não tinham. E ela, sabe, querendo talvez fugir daquilo de saco cheio da vida, e aí se envolve com uma pessoa com Alexandre, que tem um histórico difícil, né? E aí você vê sentimentos humanos que vão sendo trabalhados, né? Mas, pode falar. Na verdade, assim, puxando ainda para a Lisa pode ser uma vizinha nossa. Uma garota correta, mas que acaba se envolvendo com um cara que não tem nada a ver com o perfil dela, né? É uma personagem humana, exatamente porque a gente consegue ver isso no nosso dia a dia. Pode ser uma prima, pode ser uma vizinha. É bem próximo, né? Não é só a vizinha, não, pode ser nós mesmos. Determinados pontos vida que a gente tá de saco cheio com tudo, né, e quer jogar a vida pro alto, e nesse período a gente acaba muitas vezes se aproximando de pessoas que podem não trazer coisas boas pra gente, né? Hoje é difícil olhar para a viagem também, né, o fato de conhecer a doutrina espírita, o olhar que hoje se dá às tramas é muito. E aí eu vi a sutileza da Ivani Ribeiro em tratar certos temas e coisas que passavam batidas na época da novela. Por exemplo, só citando aqui um exemplo, por que o Alexandre só influenciava o Theo diretamente, mas ele não conseguia influenciar o Raul diretamente, ele tinha que fazer um cerco, né? Então isso, quando vai ao ar, a gente talvez acompanha a trama porque é uma trama interessante, gigante. Mas por que influencia Theo diretamente, mas não influencia o Raul? São certas perguntas que na época assim, não entendia, né? E aí a gente via, não só o Alexandre influenciava o Theo Maurício Matar e o Raul como filho do Otávio depois. E a sogra do Raul, né? A Guiomar. Exatamente. O Raul, ele não tinha muito... Isso eu tô falando de reflexões que eu fiz dos personagens, outras pessoas podem ter reflexões diferentes. Mas o Theo, se você observar bem no início da novela, né, ele é casado com a Cristiane Torlone, mas ele tem um oscila de... às vezes ele dava a entender se ele era feliz realmente dentro daquele casamento, né? Tem a cena que ele chega no escritório, fala pro Mauro, e hoje marquei o cinema com aquela, não sei, e a Diná atrás, né? E aí quando a Diná vê, você tá indo, aí ele se surpreende, sabe? Ela sabe do temperamento dela, saberia que ia dar qualquer problema se ele saísse. Mas porque na trama ali a Diná era uma mulher mais velha, ele era um cara mais novo, então ela já tinha essa insegurança dela ser uma mulher mais velha e ele ser mais novo. Então qualquer piscada que ele desse já podia ser um motivo para uma traição, né? E ele transitar deixava, e aí você vai fazer umas análises subjetivas da novela, né? Ele dava a entender que ele era feliz no casamento, mas ainda dava umas
bambeados por querer a solteirice, né? Sim. E o Raul não. Se você observar o Raul ao longo da trama, o Raul é muito correto, né? O Raul é muito... E feliz no casamento, né? E o Alexandre não conseguia acessar ele diretamente. Então, o que ele faz? Vai para uma... E uma coisa que depois eu vai no lado mais fraco. No lado mais fraco. Mas aí tem um outro porém, que é bem interessante. A sogra dele, aos pouquinhos, ela gostava dele, tinha uma boa relação, mas ela tinha uma coisa meio escondida que o Alexandre... Era ali que ele conseguia... Ele conseguia entrar, acessar ela. Era a culpa, ela atribuía o fato de não ter neto ao Raul. Ao Raul. Ele não considerava a esterilidade da Andressa. Então ali, sutilmente, é onde o Alexandre trabalhava. Já que ele não conseguia acessar o Raul, ia por outra via. Né? É aí que a gente vê que a Ivani Ribeiro não fez de forma gratuita. Tem uma brechinha ali que a gente tem que entender isso aí para poder ver que realmente, acessou o Theo, acessou a Guiomar, mas não conseguia acessar o Raul. O Raul. E do Theo e do Tato ainda tinha um ponto interessante, né? E aí isso se estuda na doutrina, a questão de lei de sintonia, de atrair pessoas que estão na mesma... E era um reforço para que ele estruturasse o plano dele de vingança. Né? O Tato, ele tinha um Mauro ali que era sempre puxando, vamos ali tomar um chofinho, vamos ali pra festinha. Né? Sempre aquela influência, porque sabia que o Theo tinha esse ponto que era de conflito e era onde ele poderia atuar. E o Tato também era um bom rapaz, ele tinha uma família estruturada, ele tinha um pai, apesar da ausência da mãe, que perdeu a mãe, mas ele tinha um pai que era muito correto, muito íntegro. Mas também tinha aquela questão do jovem de ser atraído. E aí ele conseguia... E nessa questão da atração pequena de que era uma coisinha onde o Alexandre via a brecha, reforçado pelo Danton Mello, que depois entrava, então ele meio bad, né? Então tinha o Danton Mello e o Mauro Galvão, que era o Mauro, que eram peças que eles, conforme Theo e Tato, oscilavam nessa dúvida que eles tinham, nessa atração que eles tinham, né? Como atraía esses dois e o Alexandre conseguia estruturar. Então, depois que foi fazendo uma análise subjetiva da trama da Ivani Ribeiro, os detalhezinhos, né, que na época a gente via como uma boa novela, mas fazendo uma análise hoje mais detalhada, tinha muita coisa muito interessante que ela colocou ali e a gente passou de despercebido, talvez. Eu acho que o mais interessante da gente estar batendo esse papo agora é porque você assistiu a Viagem em 94 praticamente com a mesma idade que eu tenho. Então, assim, a gente era moleque na época, adolescente e tal, e a gente via a novela de uma forma, tipo assim, novela para entreter. É claro que essa questão espírita da novela chamou muita atenção da gente, mas o melhor de tudo é que a novela não deixou de ser novela. Ela abordou o assunto, mas a gente via ali humor, romance, comédia e uma trama interessante para a gente poder assistir. Por mais que tenha esse pano de fundo que é super interessante, né? Eu acho que o público precisa ter realmente informação, por mais que você não acredite, mas eu acho que é interessante você ter acesso e aí você absorve. Você quer seguir ou você respeita, entendeu? Ou respeita não, você respeita, ou você segue ou você não segue. Mas acho interessante que a novela não deixou de ser novela, mesmo que tivesse essa temática que é muito forte, né? E a questão, isso é um grande diferencial da Viagem, é que são personagens muito humanos, né? As mesmas falhas que por exemplo, a Dinara é uma mulher que era super dedicada à família, né? A mulher e a Dona Maroca, sabe, aquele cuidado com a filha e controlando e ajudando os irmãos, né? Preocupada com a sobrinha também. Mas ela tinha um ponto que era a questão do ciúme, entendeu? Que isso desconectava ela. Então, mas aí, se a gente for parar para pensar, o ciúme que ela tinha com o Theo, foi o que eu falei agora há pouco contigo aqui. O ciúme que ela tinha com o Theo é porque o Theo era um homem mais novo do que ela.
Porque quando ela se apaixonou de fato pelo Otávio Jordão, que eles viveram aqueles momentos felizes antes dele partir, depois, antes dela partir também, ela parou, ela não tinha ciúme do Otávio. Eles tinham uma conexão, e aí eles descobriram que era uma coisa de vida passada também e tal, e a conexão deles era tão forte, e não tinha como existir ciúme. Isso. Né? E depois da explicação, né? É até entender, né, o quanto... e aí, depois de um certo ponto que é explicada essa ligação de Ná, Alexandre e Otávio, que era de outras vidas, o Alexandre veio a ser assassinado, né? Então, você entende depois o comportamento dela sempre e aí a questão volta do subjetivo, né? É aquilo de, interiormente dela, ela carregava alguma culpa que ela não sabia explicar. Então, ela passava sempre a mão na cabeça dele, naquela rebeldia, naqueles atos que ele fazia, por alguma coisa de culpa que nem ela, no consciente dela, entendia. Que ela era a única que defendia ele. Ela era a única que defendia. Mas ela tinha uma ligação com ele que do se passado, né? Passado, né? Então os laços ali que se apertavam. Outra coisa que eu acho muito bonita é a relação que ela tinha com a Estela, aquele negócio, minha irmã tá chegando. Aquela conexão boa, né? Conexão, quanta gente tem isso, que não é espírita, é vinculado a outras religiões, e tem isso muito forte, isso daí é muito, muito interessante. Né? E quando a Diná morreu, a Estela sentiu, né? Eu lembro da cena, minha irmã, ela sufocada, minha irmã, ela sabia que a Diná tinha morrido. Eu acho uma das cenas mais tocantes da novela, porque é difícil você não assistir, né, e ver aquela ligação das duas ali, que no momento em que é rompido, né, o que é dito, o coração dela para. Eu acho que duas cenas aí, que eu posso falar de duas cenas que eu acho que são mais marcantes da viagem, eu acho que é essa, do ponto positivo, né, desse amor entre irmãos, que elas duas tinham muito forte, e que era muito bonito, mas um ponto também que eu acho muito, muito forte é quando o Alexandre, no pátio do presídio, ele jura vingança ao Raul e ao Theo. Na hora que a câmera vai nos olhos dele, que é aquele dia que ele tem uns olhos bem azuis. Expressivo, né? É uma negatividade que ele tá, que é impressionante. Parece que aquilo vem para você. Acho que é muito forte. E acho muito que também é interessante essa escolha do Guilherme Fontes pelas características físicas, né? E o Wolf Maia fala isso da escolha dele, porque ele tem, vamos dizer, um perfil que se enquadraria no angelical. E aí a novela muda. Tanto que depois, quando ele consegue sair do umbral, né, que ele já fica com uma roupa mais clara e tal, o cabelo lourinho, tem um contraponto interessante antes dele no umbral e depois ele já fora do umbral, já se recuperando espiritualmente, né? E eu acho que é muito... mais uma vez, eu acho que o subjetivo vai ali, porque muitas vezes a gente olha a carapaça e não sabe os dramas que a pessoa atravessa. Sim. Esse simples de imagem, porque ele era um menino, vamos dizer, de bem... com uma educação que recebeu, apesar de boa família, não reproduzir, de uma família que tinha uma situação financeira boa, mas não conseguiu acompanhar por alguns dramas dele internos, né? Mais um ponto positivo também, até para a própria autora, é pegar um personagem com essas características, né, lourinho, de olhos claros, classe média, e mostrar para a sociedade que branco também comete crime, porque a marginalização ela só ocorre para o lado negro. É só o preto que rouba, o preto que trafica, que mata. E aí quando você pega e dá uma quebrada, né, nessa situação e bota um cara lourinho, de olhos claros para fazer, mostra para a sociedade, tipo assim, crime pode ser feito por branco ou por preto, independentemente. A cor, a raça, ela não interfere em nada, independentemente disso daí, né? Eu não sei se isso foi acho que numa entrevista que eu vi com o Wolf Maia, né, não sei se foi intencional de justamente mostrar esse lado,
que aparentemente ele teria tudo para ser, vamos dizer assim, enquadrado como um bom rapaz. Um padrão, né? Padrão da sociedade. Chama, né? Então tem, e mesmo o Alexandre, né, com todos aqueles, eu assim, 2 pontos também que acho que só Ivani Ribeiro conseguia cativar assim, com uma força. Tem 2 cenas que justamente ele tá nesse, o móvel dele na novela é se vingar do Raul, do Theo, que ele culpa pela Raul, Theo e Otávio, né? Pelo sofrimento e onde ele se encontra, né? Até o momento ele não caiu a ficha que foi ele que produziu todo o sofrimento dele, né? O Theo, o Raul e o Otávio enquanto encarnado, né? Mas tem 2 cenas que são bem interessantes, que foi uma com a Bia, né? Que a Bia, que também na época eu confesso que achava ela muito chatinha, muito chata, né? Mas depois a gente entende a trajetória dela. Sim. Né? Tem um porquê, analisando né? o adulto. Na época a gente analisa na mesma idade. Mas 2 cenas que eu acho muito legais, assim, bacana, que é o Alexandre, eu não lembro muito bem o ambiente que eles estavam na casa da Diná. E aí a Bia do nada fala assim, não sei por que me deu uma saudade do tio Alexandre. E aquilo assim meio que pega ele, sabe? Ele movido com aquela vingança, com aquela vontade de deu uma destruição. amolecida nele, né? E hoje, para fazer essa live, eu pesquisei uma cena, não lembrava dessa cena, e caí assim, eu falei assim, pô, legal pra gente colocar no bate-papo. É uma cena em que o Theo acorda mal-humorado e ele vai tomar café, só tem a Paty. E aí ele começa aquele processo de, né, que aí a doutrina espírita fala de processo obsessivo, aí ele começava a ter. E aí na hora que ele começa, né, e aí ele sente a vibração do Alexandre, a Paty levanta e fala assim, pai, quer que eu te faça uma massagem? Quando ela começa a fazer assim no Theo, era como se o Alexandre recebesse. E aquilo foi dando uma quebrada nele, e ele pega e some. Porque ele tá tão naquela vibe de destruição, de vingança, que um amor de uma criança, aquilo que ele tinha, ele gostava. Puro, né? É puro. E aí você vê que por mais que ele enquadrado, que a gente chamaria de ruim, né, ele tem um lado que mexe com ele. Senão ele não sairia dali. Sim. Mas aquilo toca ele, né, de alguma forma. Tem uma outra cena também, inclusive, tem um vídeo aqui no canal, que eu fiz um vídeo sobre a viagem. Foi um dos vídeos que teve mais visualizações também, esse vídeo da viagem. E dentre as cenas que eu coloquei nesse vídeo, tem uma cena da Diná, né, que ela tá na cama, sentada assim, tocando uma musiquinha a música tá até aqui na minha cabeça agora, uma musiquinha dramática, né, e tal, e ela senta, e o Alexandre vem, já desencarnado, por trás dela, e ele tenta meio que tocar nela, e ela tá numa tristeza tão grande assim, que ele acaba ficando triste por ver a tristeza da irmã, que era uma pessoa que ele amava muito. E aí, mais uma vez, é o amor, né, fazendo com que o lado humano dele sobressaísse mais, não o lado sombrio. A viagem tinha uma coisa também muito interessante aí, acho que saiu um pouquinho, como você colocou, do folhetim, mas acho que ela pegou uma que não é a luta do bem contra o mal na novela, porque todo mundo tem, como todos nós ainda, temos características positivas e negativas, né? Acontece que em determinadas situações que a gente está no contexto da nossa vida, e aí a gente pode ter quedas, né? Sim. E era muito legal que a viagem trazia com esses personagens, né? A Lisa era uma que me chamava a atenção por causa disso, era muito aquele tom sempre, aquela expressão sempre triste da Andréa Beltrão. Você imagina ela, sabe, querendo sair daquela vidinha que ela achava chata e ter que e olha no caso em quem ela vai se envolver. Depois, mais pra frente, ela também se envolve com o Theo. Com o Theo, que o Alexandre tá ali, né, em cima o tempo todo. E o Alexandre depois começa a querer se vingar dela também. Né? Ela acaba entrando na listinha dele, porque ela se envolveu com o Theo, e aí ele acaba querendo fazer dela a vítima da vingança dele, né? Acho que tinha aquele núcleo também de humor lá na Ibelo, da pensão, da pensão da Sininha. Usada um pouquinho, né, nas tramas difíceis também.
Né? E o Tibério ainda falava com um amigo dele, que era espírito também, né? Ele falava com um amigo dele, que ninguém entendia nada, mas ele falava com esse amigo dele. E depois ele começou a frequentar as reuniões do Alberto também, né? Isso. O Tibério também foi fundamental ali no meio dessa parte ali espírita, né? A produção vendo alguns depoimentos da época da novela, né, dizem que a Ivani Ribeiro tinha se inspirado no livro Nosso Lar, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier. Eu assisti a peça para fazer a novela. Eu acho que foi baseado, eu confesso que algumas coisas que me incomodavam um pouco, não que se comprometa no contexto, mas, por exemplo, na parte que se chama, e aí é como a visão da doutrina espírita vê, que são lugares transitórios, são lugares eternos. Mas me incomodava um pouco aquelas pessoas ali no dito céu, para que as pessoas ficassem céu, onde não tinham nada muita coisa para fazer, né? E que se você for ler o Nosso Lar, tem uma grande diferença. Sim. E engraçado que você comentou aí agora, no vídeo que eu fiz aqui pro canal da viagem, que eu falei, né, a Diná quando encontrou com a Dona Marocas no céu, e fiz o vídeo e falei céu, me referi ao céu, porque é uma referência que a gente tem, grossamente, para quem não conhece a doutrina, aquilo lá, no caso, era a referência do céu. E aí choveu o comentário das pessoas falando, não era o céu, era nosso lar. Não era o céu, era o nosso lar. Mas é porque é a referência que a gente tem do céu. A gente teve a referência do umbral, que era o inferno. Inferno, onde o Alexandre está. Sim, que era o umbral, no caso, denominando umbral e denominando, no caso, nosso lar, para mim é o céu, é a referência de céu. Onde o Alexandre fica de Vale dos Suicidas, que para quem não é do Rio, é a 20 minutos. Dá para ir caminhando daqui de casa pro Vale dos Suicidas que tinha na novela. Que foi gravado, na época o pessoal da escola se animava até para ir lá ver as gravações. Tu chegou a ver alguma gravação para acompanhar, não? Não, na época não. Porque eu acho que eles gravavam à noite. À noite, né? Então, durante o dia para que a gravação fosse feita à noite. E lendo depois, até usaram aqueles, acho que eram alpinistas profissionais, né? Porque tinha aquela mas eles reproduziram. Era numa pedreira, na verdade, né? Na pedreira eles transformaram. Passavam, acho que eles chegavam lá, acho que 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para passar o dia inteiro preparando o local para poder começar à noite fazer a gravação, que varava à noite também, né? E eles fizeram um ambiente que você vê pela televisão hoje, te impacta, né? Passado isso mesmo. Tem gente da nossa época que tinha medo. Eu vi alguns depoimentos de pessoas dizendo que tinham medo do Alexandre, tinham medo do umbral, naquela situação, porque, novamente, eu volto a falar da questão do desconhecido, que é a morte, né? No fundo, acho que todo mundo tem medo, justamente por ser desconhecido. E aí, quando você vê aquela representação do inferno, eu acho que bate um certo medo, né? Que a gente não sabe, se eu morrer agora, eu não sei para onde eu vou. Não sei se eu vou ficar no nosso lar, ou eu não sei se eu vou para o umbral. Porque quem sou eu para julgar as minhas atitudes? Se eu for julgar as minhas atitudes, eu falo assim, não, eu sou do bem, eu sou paz e amor. Mas será que eu sou paz e amor, sou do bem mesmo? A ponto de eu ser glorificado para ficar no nosso lar? Entendeu? Então, assim, eu não posso me julgar. E o outro personagem que eu acho eu acho que é até mais a viagem, mas é a viagem minha mental. É sobre o mascarado, o personagem. O Adonai. O que eu não sei, assim, pelo menos para mim, pensando no mascarado ali no contexto da novela, o que ele traria, talvez uma referência humana. Eu lembro que por acho que uma semana ou duas a personagem Carmen da Suzy Rego virou a vilã da novela. Porque quando ela rejeita que ela dá um grito espantoso com a fisionomia decorrente lá do acidente, que ele tem que ir dele, né? E as pessoas jogando, como ela pode fazer isso? E aí é tão interessante, né? Como é que é fácil julgar, mas se você estivesse no lugar dela, você não, vem. É a questão de se pôr no lugar do outro, né? É por isso que eu acho a genialidade da Ivani Ribeiro de trazer
pequenos pontos, eu acho que o Mascarado... tanto é que, não sei se pode dar spoiler do final da novela, né, ou você queira não, mas é interessante porque eles não ficam juntos. Não. Né, e continua a trajetória. Esse personagem a gente trazendo para eles, né, o quanto a gente ainda usa máscara. Né, a máscara que a gente usa no trabalho, a máscara que a gente usa na família. E tantos de nós não sabem nem às vezes qual a identidade que você tem, de tanta máscara que você coloca. E a gente é por isso que eu falei para você aqui que eu não posso pegar e falar assim para mim, não, eu quando morrer eu vou para o nosso lar. Eu não posso fazer esse julgamento e dar a minha sentença, porque ninguém vai se julgar digno de umbral. Todo mundo vai se julgar, até o assassino. Ele, quando morrer, ele acha que ele vai para o céu, para o nosso lar. Então, assim, seria muita arrogância minha falar para você assim, não, eu quando morrer eu vou para o nosso lar. Porque, assim, eu sou uma pessoa do bem. Mas, de repente, eu posso ter alguma atitude que eu acho que seja normal, mas que, de uma certa forma, vai me desviar o caráter, vai me desviar alguma coisa, entendeu? Mas eu acho que eu sou do bem o tempo todo. Eu não faço mal para ninguém. Mas só que eu acho muita arrogância a gente se julgar e falar assim, não, quando eu morrer eu vou pro nosso lar, eu sou bonzinho, eu não peco, entendeu? Eu, particularmente, eu não faço esse julgamento que eu não sei para onde eu vou. Eu vou me permitir fazer uma brincadeira com você que está fazendo dentro da reflexão da novela. Eu vi outro dia falando assim, você quer imaginar o inferno? Faz o seguinte exercício. Imagine convidando sua família, seus amigos, botando tudo numa sala bem grande no auditório e passando todas as suas conversas de WhatsApp para todo mundo ver. Né? Não precisa nem ser os pensamentos, né? Não vamos nem tocar 1 hora dos seus pensamentos, mas 1 hora de você usar o WhatsApp. Tudo que você conversa, mas de todo mundo. Tudo mesmo. E aquilo seria o inferno para você. Sim. Então, e essa questão e o que a Ivani traz na novela, e aí é bem, que ela não é a luta do bem contra o mal, é que todo mundo tem uma dificuldade, tanto é que a própria sogra do Raul, né, que era muito ligada a ele, mas ela por dentro, ela parecia cultivar essa, poxa, eu não vou ter um esse neto. Esse ressentimento, né? Eu não sei nem se é ressentimento, mas é aquilo de um pontinho que a gente carrega, que ela carregava, né? Ela se um dava sentimento negativo para com ele. Com ele, entendeu? Apesar dele se dar... De gostar muito. Assim, poxa, eu queria um neto e a Andresa, o que está acontecendo? Ele deve ser o culpado. Então, por aí é onde o Alexandre entrava, nesses pequenos. Então, a Ivani, ela traz essas sutilidades para que a gente esteja inserido naquele, porque eu acho que os personagens da viagem, né, principalmente os principais, em determinados estágios da vida pode ser a gente, né? Então é muito interessante essa reflexão. E eu gosto muito do Alberto também, porque o Alberto ele tinha uma postura, ele não ficava lá pregando o espiritismo, é isso daqui, não sei o que não, sabe? Mas você via que ele tinha uma autoridade do ponto das pessoas confiarem nele. Sim. Né? E ele fala, olha, eu acho que é isso daqui que está acontecendo. E ele era um personagem tão importante que ele transitava entre o núcleo dos dois protagonistas. Ele transitava no núcleo da Diná e no núcleo do Otávio Jordão. Ele fazia esse ponto de ligação, né, entre esses dois núcleos importantes da novela. Né? Ele permeava, tanto é que quando ele sentiu a presença do Alexandre, e o Alexandre não ia contra ele, né? Apesar de falar, você está me atrapalhando, mas não enfrentava. Não ia, né? Primeiro pela conduta muito correta, e aí as coisas, no início da novela, ele guardava um amor meio platônico pela Diná, que depois com a Estela vai se transformando. Mas o Alexandre não ia diretamente nele, né? Ele sabia que era um empecilho, e um dos diálogos também que eu acho muito interessante é mais para o final, onde o Alexandre já está começando a ficar mais suscetível a ser ajudado, né? E aí ele fala, o Alexandre sentado na cadeira na casa do Otávio, aí ele fala assim, eu não estou conseguindo te odiar. Eu acho isso tão bacana, né?
porque a gente vê o Alexandre como o vilão, ele tinha, mas eu acho que traduz também um sentimento para a pessoa que assiste. Na verdade, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer afeto, todo mundo quer passar e receber, né? Então, quando isso não acontece, né, por N dificuldades que cada um na sua vida tenha, né, isso pode gerar, porque a gente não sabe. Eu acho que outra questão também que vale a pena falar numa live onde a gente está num assunto tão que a viagem traz, que é a questão do suicídio, que é o que o Alexandre comete, né? Hoje a gente tem índices altíssimos de suicídio. Só não são divulgados, né? Acho só que não justamente para não dar mais vazão a essa ação. Aqui, assim, ele tá tão no nosso cotidiano, porque por 2 vezes, né, já conversei, tenho o hábito de jogar vôlei aqui na praia de Caraí, por 2 vezes, né, uma vez eu peguei o ônibus até a praia, tinha um senhor, né, que se jogou na frente do ônibus, e um dia também que eu tinha ido jogar, uma menina tinha acabado de se jogar do prédio. E aqui, assim, sabe, e trazer essa questão, acho que para hoje se discutir, a gente precisa falar sobre, né? Foi importante você ter comentado isso, porque a gente não tinha nem colocado em pauta, né? Eu vim agora há pouco, você sabe, de um evento, estava na casa de amigos e tal, e justamente o final da nossa conversa ali foi a questão de depressão, suicídio, essas coisas todas. Eu moro numa casa duplex, né? Minha casa tem 2 andares. E eu passei por alguns momentos complicados há uns anos atrás, que eu já tive vontade de me jogar da janela. Só que assim, a minha casa são 2 andares, então não é muito alto. Mas eu acho que se eu morasse em um prédio alto, eu teria me jogado. Porque é uma coisa que não tem muita explicação isso, sabe? Ainda bem que eu moro numa casa duplex, porque olha a reflexão. Eu, quando olhava da janela aqui do meu quarto, eu falava assim, se eu me jogar, eu vou me quebrar todo e não vou morrer. Então, assim, se eu estivesse num lugar mais alto, eu falava assim, não, eu vou me jogar porque eu vou morrer. Mas isso é muito doido na nossa cabeça, porque eu passei por momentos complicados, depressão, ansiedade, e eu acho que essas coisas elas têm que ser comentadas sim, elas têm que ser ditas, justamente para tentar ajudar as pessoas que precisam desse apoio. Muitas vezes a gente não fala nada por vergonha, pré-julgamento, porque assim, para quem está de fora ouvir que alguém está com depressão, depressão não existe não, é só você botar uma coisa legal na tua cabeça e, vamos viver a vida. Só que não funciona assim, entendeu? É muito fácil para quem está de fora dar um conselho e tentar te ajudar. É com boa intenção, só que as coisas não são tão fáceis assim. Então acho que essas coisas têm que ser ditas sim, mostrar que existe um apoio, quem está por trás, família, amigos, está ali para apoiar e que não vai existir um julgamento, não pode existir um julgamento, né? Na verdade, as pessoas têm que estender a mão para ajudar, mas muita gente acaba não falando por vergonha, por medo, entendeu? Então, assim, foi bom você ter tocado nessa questão aí, porque, graças a Deus, hoje em dia minha cabeça já está mais tranquila, mas eu passei por uma fase muito complicada, mas tem muita gente que ainda está atravessando uma fase dessa. A novela traz, no caso do Alexandre, né, daquilo de quando ele foi preso e não via perspectiva, né, porque eu acho que esse ponto, né, ele já vinha de uma que hoje chamam de vida louca, né? Uhum. Já vinha numa vibe difícil com essas questões, né? Então ali foi o ponto de não ter perspectivas para, sabe, de um limite, né? E essa mensagem de que hoje a gente está vivenciando, né, é alta porque talvez com essa, e é por isso que eu acho muito interessante a reprise da novela nesse contexto que a gente está vivendo, né? Porque é uma pergunta, trazer perguntas e reflexões. A gente não sabe, tem hora de pensar assim, poxa, mas se eu tivesse que partir amanhã, o Covid, né, chegou ao ponto para mim, não tive. O que eu vou deixar aqui? Uhum. Sabe? O que eu fiz? Né? E aí é interessante e que
e que a novela aborda, você não vira bom, você vira mal, você é o que é, sem essa casca física, né? O Alexandre se deparou foi com ele mesmo, o que ele era. Assim como a Dinah, eu acho interessante uma forma bem humorada, quando ela chega, cadê o telefone? Cadê o responsável daqui? Sabe? Imagina, acabou sendo não entendendo nada, sabe? Não entendendo. A gente essas questões, por mais que ela fosse vinculada à família, tem esse período, e aí a gente vai entrar numa história meio doutrinária, mas, assim, trazer essa reflexão para que as pessoas passem. E quantas pessoas hoje em dia não estão sofrendo nos seus cantos caladas, né? E aí a internet se torna... muitas vezes as pessoas deixam para sair seus problemas, suas feras, né? Então eu acho que é interessante trazer acho que a reprise da novela seria muito válida. E também na questão humana, né? Em você se identificar com aqueles personagens, né? O que cada um tem de melhor, né? As características que a gente se identifica também, né? Tem um ciúme da Dinah, tem essa indecisão do Theo, né? Tem uma vida estável, mas queria estar lá. Tô casado, mas queria estar solteiro. Mas, sabe, que são questões humanas que a gente pensa, que a gente vive, né? E muitas vezes não sabe para onde vai. Né? Mas eu acho que é aí que está o sucesso da Viagem. Né? Eu acho que o sucesso da novela Viagem, nesses anos todos, né? Desde da exibição lá na Tupi, na primeira exibição da Ivani Ribeiro, e depois com direção do Wolf Maia, mais contemporânea, eu acho que o grande sucesso da novela está atribuído a isso. Claro que, assim, uma boa abertura, uma música boa de abertura, um elenco bem escalado, com personagens reais, personagens humanos, né? Tem esse fundo de pano, que é a temática espírita também, que faz a conexão para a novela poder permear ali naqueles caminhos e trazer para a gente o entretenimento e sem deixar de ser novela. Eu acho que aí eles acertaram um ponto, sabe, perfeito e teve esse grande sucesso mesmo que foi a Viagem. Eu acho super válido tudo que a gente falou aqui agora, principalmente dessa reprise agora no canal Viva, né? Estão cogitando aí, mas eu acho que já foi dado como certa, né? Eu acho que ver um momento oportuno. Melhor ainda seria se passasse na TV aberta, não Vale a Pena Ver de Novo, que abranger um público maior, não somente a quem tem o canal Viva. Acho que talvez acho que já teve 2 exibições do Vale a Pena Ver de Novo. Não sei se cogitariam passar novamente, mas seria uma boa opção, uma grande opção. Até mesmo se você colocasse depois de Totalmente Demais, no horário original, eu acho que ia dar muita audiência e atingir um público muito maior, né? Eu acho que a mensagem, acho que traz o conteúdo espírita assim, ali, mas essa vivência dos personagens, né? Essa dualidade, uma também que a Estela, a gente fica muito com a Estela, que era a mãe, que ela fazia tudo para proteger a Bia, para isentar, né? E aí, como a gente falou, a gente achava um pouco chata porque era da mesma faixa etária na época, né? Mas depois você entende, a Bia construiu a figura de um pai que ela não conviveu e que achava que era o top, e o cara ídolo não era. dela, e não era, e você vê aquele tudo até o momento que ela cai em si, né, e foge, e aí a questão depois da Dinah reencontrá-la, né, terminando a sua jornada aqui. A missão dela. A missão dela. Mas a própria personagem Estela, ela era uma mãe lutadora, guerreira, que trabalhava para não faltar nada para aquela filha. Mas você vê que depois da morte da Dinah, o vínculo dela com a mãe já não era a mesma coisa. Né? A Dinah era muito o elo de ligação daquela família. Sim. Mas a Estela com a mãe já não tinha. Aí a Dinah aparece para ela, né? E aí tem um diálogo que elas desenvolvem, né? E a Dinah falando com ela, mas como você permite que o Theo vai levar para morar, a Dona Maroca levar com ele, né? Questionando ela. Então, assim, essa dualidade dos personagens é muito nós que estamos ali representados. Sim, com certeza. Todos em seus aspectos. Por isso, acho que a grandeza da novela.
Meu amigo, eu vou finalizar aqui o nosso papo, já temos 45 minutos, se deixar a Nossa. gente vai varar a noite aqui falando, porque é muito interessante, cara. Eu tô aqui viajando, eu tô de olho no tempo, mas para mim parece que a gente tá falando, tem 5 minutos. Que é um assunto gostoso, é um assunto gostoso. Para mim foi muito bom, eu queria saber de você, como é que foi a sua experiência? Foi bom para você? Foi sim. É a primeira vez nesse tipo de gravação, né? Desse contato com a internet, e aí passando também. Muito também que eu coloquei são reflexões minhas a partir da novela. Eu acho que o interessante é disparar que outras pessoas do canal também. Eu acho que não é só a viagem, a gente pode ter um olhar para a novela, um olhar humano, né? Que se identificar com os personagens, o que tem de positivo, negativo, acho que todas elas, mas eu acho que a viagem ganha um plus, assim como outras novelas que abordaram o espiritismo, de trazer essas reflexões. É como assim, a cena está acontecendo, mas tem um invisível que também está acontecendo. Exatamente, E as outras mostram, a Ivani falou assim, puxou a cortina, olha, é isso daqui também que acontece aqui atrás. Eu acho que o bacana da viagem também é esse tirar a cortina e mostrar. E aí, conforme isso, o olhar, né, de doutrina espírita, o que pode ocorrer, que aí vai quem crê ou quem não crê, mas eu acho que para aqueles que mesmo que não tenham a crença espírita ou até que não concordem, o que não tira o mérito da viagem ser uma grande novela. Com certeza. Então, meu amigo, valeu aí pela participação, foi muito bom, eu achei muito interessante o nosso papo aí. E eu queria convidar você que está nos assistindo agora, se você quer participar do Papo com o Noveleiro, fica atento que na sexta-feira eu vou colocar, nessa sexta-feira eu não coloquei porque eu já tinha comentado com o Oscar que a gente ia bater esse papo aqui, então na sexta-feira eu acabei não divulgando, mas na próxima sexta-feira eu vou colocar aqui na comunidade do canal uma postagem lá para que vocês mandem para mim a sugestão, que eu vou ver direitinho, e aí eu vou decidir a pauta e vou decidir o noveleiro para entrar em contato e a gente bater esse papo. Valeu? Beijo para vocês. Valeu, Oscar. Muito obrigado. Aí, hein? Valeu.